Primeira a Pedro, capítulo de número 3, leremos do versículo de número 8 até o versículo de número 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do que é mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Qual é o segredo para uma vida feliz? Como que eu e você podemos ter uma vida feliz? Porque muitas orações que fazemos não são respondidas e outras são. Por que a oração de alguns irmãos são respondidas e de outras pessoas não? Nós temos vivido um tempo em que as pressões deste mundo, a forma que o mundo tem vivido aí fora, tem pressionado a igreja e tem muitas vezes tentado nos influenciar a ter uma vida inconstante, a tomar a forma do mundo. E sabe, nesse tempo em que o apóstolo Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta, os dias também eram maus. Havia uma pressão sobre a igreja, tentando direcionar e levar a igreja à prática do pecado. E então, o apóstolo Pedro escreve essa carta orientando aos irmãos da Ásia Menor como eles deveriam, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus, como eles deveriam viver. E essas verdades, elas se aplicam a mim e a você também. Interessante que nós vivemos num mundo em que parece que ele é marcado por antagonismos. A sociedade cada vez mais nos leva a crer que quanto mais nós temos, mais importantes nós somos. Quanto mais posses, quanto mais títulos eu tenho, eu sou visto como importante. E muitas vezes o cristianismo está nos chamando para tirar o foco de nós mesmos e levar a olhar para o outro. O mundo aí fora, a sociedade, nos diz: acumule. Quanto mais você acumular, mais importante você é. E a igreja de Cristo nos chama a compartilhar, a dividir aquilo que nós temos com os nossos irmãos. Na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para fazer diferença no meio de uma geração que é pervertida e que é corrupta. E esse mundo nos pressiona para irmos para o pecado. Somos chamados, então, a resplandecer qual luzeiros e influenciar positivamente. Você quer viver feliz? Quer ter uma vida feliz? Pedro, ele nos dá aqui algumas dicas, algumas orientações, alguns conselhos de como eu e você podemos amar a vida e viver dias felizes. E eu e você somos chamados também a viver a verdadeira felicidade, não nas coisas, não nas circunstâncias, mas em Cristo. O título desse sermão é Vivendo Dias Felizes. Como que eu e você podemos passar por este mundo, marcando a nossa geração e vivendo dias felizes. Eu tenho percebido que os dias que nós vivemos, eles são marcados pelo individualismo,
o egocentrismo, onde se eu estiver sendo servido, se eu estiver bem, está muito bom. Muitas pessoas nessa visão de individualismo dizem: eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de relacionamento com o Deus Criador, eu não preciso participar de uma igreja. Enquanto a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, e diz que nós devemos fazer admoestação quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. E por isso nós temos que pregar para esse povo e dizer: você não pode viver sem igreja, você precisa ter vínculo com o corpo vivo de Cristo. Nós temos vivido uma época de muito comodismo, que são pessoas que às vezes estão dentro de uma igreja, mas não querem compromisso. São espectadores. E muitos usam até de uma forma distorcida essa frequência à igreja. Eu estou indo assistir o culto. Assisti o culto das 19 horas hoje. Culto nós não assistimos, nós prestamos a Deus. A hora que você sair daqui não acabou o culto. Nós continuamos adorando ao Senhor com as nossas atitudes para onde nós formos. Isso é ser igreja, influenciando esta cidade, mudando a mente, isso é metanoia. Mudança de mente, quando alguém se converte ao senhorio de Jesus Cristo e tem os seus pensamentos mudados. Seu pensamento é de ir para o mundo, mas quando recebem a Jesus, seus pensamentos, as coisas mais valiosas, são as coisas do reino de Deus. Como eu e você podemos viver uma vida feliz? Pedro nos dá aqui a orientação. No versículo 8 ele diz: finalmente. Só que ele não está finalizando a sua carta, não está encerrando a sua carta. E por que ele começa o versículo 8 dizendo finalmente? Como se estivesse concluindo a carta. Porque ele está fechando uma sessão de orientações daqueles que querem amar a vida e ter dias felizes. Como eu e você podemos ter dias felizes? É possível? É claro que é possível. E hoje eu e você vamos observar, e se nós formos praticantes, como diz Tiago, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, com certeza nós vamos experimentar os dias felizes. Por que ele diz finalmente? Porque ele deu várias orientações de como podemos viver de forma feliz. Se você lê os versículos anteriores, você vai ver que ele orienta como lidar com os gentios, com aqueles que não são convertidos ainda. Ele orienta como que nós que trabalhamos, que servimos, devemos lidar com os nossos senhores. E no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Veja que Senhor está minúsculo, não é o Senhor Deus, é o Senhor que é patrão. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É aquele chefe chato, duro. Mas, se não viola princípios bíblicos, o que ele está dizendo aqui? Que eu e você devemos agir em submissão, de forma coerente. Ele fala sobre os deveres do relacionamento conjugal. Ele diz, mulheres, não falem muito, parem de falar demais. Ganhe o seu marido, se ele não conhece a palavra ainda, sem palavra alguma, pelo honesto procedimento, pelo seu comportamento, que é coerente, como Sara, que respeitava Abraão e chamava de Senhor. É assim, mulher, você que é crente, mulher temente a Deus, respeite o seu marido, cuide com as palavras. E ele diz, maridos, mas você, marido, você deve amar a sua mulher, proteja a sua mulher. Ela é mais frágil que você, como a parte mais frágil, cuide da tua mulher. Enquanto há tantos homens que muitas vezes expõem, não é, as suas mulheres. E aí, parece que num ápice, ele diz, finalmente, agora eu vou dar para vocês as orientações para vocês terem uma vida feliz de forma plena. E ele começa então o versículo 8 dizendo, finalmente,
Sede todos de igual ânimo. Isso significa que quando eu e você queremos ter uma vida feliz, nós devemos ter a mesma mente, o mesmo pensamento, estar de acordo e somando na mesma visão. E é interessante que o que Pedro está dizendo é que nós não devemos ter a uniformidade, ele está dizendo que nós devemos ter unidade. Porque uniformidade é todos terem a mesma forma, como se nós fôssemos robôs, ou se fôssemos fabricados em série, onde cada um age do mesmo jeito. Não, ele está dizendo que eu e você, se queremos viver dias felizes, nós precisamos ter unidade, somar numa mesma visão. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus nós vemos pessoas com dons diferentes, com jeitos diferentes. Meu irmão e minha irmã, você é único, você é única. Você é precioso, você é preciosa, do jeito que você é, com os dons que você tem. Não queira ser igual ao outro. Deus quer te usar do jeito que você é. Observe como Deus, Ele usou os profetas, os homens, as mulheres que escreveram a Bíblia. Ele sempre respeitou a sua individualidade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê Lucas narrando com particularidade as curas, porque ele era médico, e Deus não anulou as características dele para que ele escrevesse o Evangelho. E assim Deus nos usa nos nossos dias. E então, ele diz: sede todos de igual ânimo, compadecidos. O que é compaixão? Compaixão é quando eu sou solidário com a dor do outro, quando eu procuro sentir a dor que o outro está sentindo. Se ele está passando fome, escassez, eu me coloco no lugar dele, pensando, eu gostaria de estar nessa situação, eu gostaria de estar vivendo num momento como esse, com privação, com escassez. E muitas vezes a gente pensa muito na pobreza, e nós precisamos atender as frentes de necessidade. Quando nós recolhemos o quilo do amor, é porque a igreja também tem a sua responsabilidade social. Quando nós temos Meprov Clínica, Meprov Pequeninos, é porque a igreja tem uma responsabilidade social. E podemos fazer muito mais, viu? Como igreja. Precisamos estar atentos. Se nós estivermos unidos, de igual ânimo, nós vamos realizar muito mais para que o reino de Deus se expanda e pessoas tenham qualidade de vida, a vida abundante que Jesus veio dar. Eu e você somos chamados para ter compaixão, porque Jesus, Ele agiu assim. Ele olhou para as multidões e viu que elas estavam como ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor, ela não tem direcionamento. Há muita gente que a direção que tem pego, o caminho que tem pego, é o caminho da perdição. E então eu e você somos chamados a ser sensíveis ao sofrimento do outro. Mas ele não para aqui. Ele diz, olha, nós devemos ser compadecidos, fraternalmente amigos. E a palavra grega que é traduzida aqui por fraternalmente amigos é a palavra Filadelfos, que significa amor fraternal. É quando eu tenho um relacionamento tão próximo da pessoa que está do meu lado. Eu amo tanto essa pessoa que eu procuro tratá-la como eu trataria alguém da minha família natural, dos meus irmãos de sangue, dos meus pais, da minha esposa, das minhas filhas. O tratamento dado é o mesmo. Isso é ser, então, fraternalmente amigos. E ele nos chama também para sermos misericordiosos. A raiz dessa palavra misericórdia é miseris cardia. O coração do homem é miserável, é enganoso, é desesperadamente corrupto. E às vezes nós exigimos uma perfeição das pessoas com quem nós convivemos. Seja dentro da família, dentro da igreja, muitas vezes nós não admitimos falhas. Sabe por que nós não temos misericórdia? Quando o outro age, a primeira atitude nossa é condenar.
E quando Pedro escreve essa carta, ele está dizendo: olha, sejam misericordiosos, se vocês querem viver dias felizes, tenha misericórdia, porque nós somos humanos, nós falhamos, nós podemos tropeçar. Todos nós podemos tropeçar. Então trate o outro como alguém que pode falhar, não alguém que é perfeito. Tenha misericórdia. A palavra de Deus diz que misericordioso é o nosso Pai Celeste. Ele nos trata com misericórdia. Porque se Ele fosse nos tratar com rigidez, nós iríamos para o inferno. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Nós não suportaríamos, queridos, se Deus fosse aplacar a sua ira sobre nós, seríamos destruídos. E hoje de manhã, Ele renovou as misericórdias dEle sobre a sua vida. Ele está entendendo, olha, é frágil, é vulnerável. Por isso não adianta ficar se culpando por aquele erro do passado que foi cometido. Deus faz novas todas as coisas. Tem gente que fica remoendo. Se Deus não fosse misericordioso, a gente poderia ficar remoendo. Mas Ele nos chama para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história, e as coisas velhas ficam para trás, e só porque Ele é misericordioso, eu e você podemos pedir para Ele nos ajudar a resolver os problemas que nós causamos, e Ele nos ajuda. Já pensou que coisa tremenda? Mas eu e você somos chamados a sermos misericordiosos. E aí Ele diz aqui, que nós também devemos ser humildes. E a humildade é uma característica, é uma qualidade de quem age com simplicidade. É aquela pessoa que ela é responsável nas suas atribuições, mas ela não é arrogante, ela não é prepotente. Nós cremos que dele vem o reconhecimento. Somos responsáveis com simplicidade, sem arrogância, prepotência ou querer um lugar de destaque. Então, quer viver dias felizes? Tenha atitudes corretas. Como eu e você podemos ter vida feliz? Tendo atitudes corretas. Mas a segunda verdade que eu vejo aqui está no versículo 9, que é uma resposta que eu e você devemos dar quando nós enfrentamos afrontas. Como você e eu temos reagido quando alguém nos agride com palavras, quando alguém tem uma atitude incoerente, quando nós estamos corretos e o outro deve ser punido pela atitude dele e não está sendo. Como eu e você reagimos diante das afrontas? Aqui no versículo 9 ele diz: não pagando mal por mal. Não pague mal por mal. Há muitas pessoas dentro das igrejas que têm uma atitude infantil. Eu vejo as minhas filhinhas lá em casa e tenho observado várias crianças. Se um vem e dá um empurrão, a criança revida no mesmo nível. Ela também empurra, né? Empurrou a mim, eu também empurro a você. Muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas desse jeito. Ah, é? Agora vai ver com quem mexeu. Cutucou a onça com vara curta, não é assim que dizem? Então agora estão falando que mexeu com a jararaca, não é isso que a gente tem ouvido também? Não é? Mas isso é atitude de ímpio, não de cristão. Cristão não paga mal por mal. Aqui diz assim, ó, no versículo: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Injúria significa quando nós somos injustiçados. Alguém me tratou com injustiça. Eu merecia algo relevante, mas essa pessoa não me trata da forma que deveria me tratar. Ela agiu com injustiça. E o texto diz: não trate com injustiça. Se alguém te tratou com injustiça, não revide no mesmo nível. Não pague com a mesma moeda. E aí ele dá uma reação que eu e você devemos ter diante dessas atitudes negativas. Se alguém te fez mal, não pague com mal. Se alguém fez injustiça, não faça injustiça. Ele diz, pelo contrário, bem dizendo.
É aquela pessoa que fala mal de você, denigre a tua imagem, tenta acabar com você. E ainda assim, você percebe nela algum valor. E ao invés de maldizê-la, você bendiz. Mas não é isso que nós temos visto. Aliás, nós temos todos os dias visto aí na mídia que tenta pressionar a igreja a viver de mentira, a tentar jogar a culpa no outro, não é isso que nós temos visto? Ao invés de olhar e admitir a culpa e falar, eu preciso de mudança, transfere a culpa para o outro. Mas na igreja de Cristo, o que se espera é uma atitude diferente. E ele diz, bendizendo, pois para isto é que fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Se quer receber bênção, a tua herança é bênção. Você quer receber a herança? Então não pague mal por mal, não pague injustiça por injustiça, comece a ter atitudes positivas, elogie se você pode, bendiga que você pode, mas não haja no mesmo nível do outro. Isso é ser igreja. E aí, para mim, ele encerra aqui, falando de um grande modelo, que para mim é a terceira verdade. É um modelo correto, um modelo coerente, que eu e você precisamos ter. No capítulo 2, versículos 20 e 25, olha o modelo que ele nos dá. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 20 a 25. Ele diz assim, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato ao Senhor. O que ele está dizendo? Olha, sofrer por servir a Cristo é natural. Se você é cristão e alguém te critica porque você é cristão, porque você anda de forma coerente, porque você é justo, isso é natural. E aí ele continua ali, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Preste atenção, o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso direcionamento é Cristo. Observe a Cristo, olhe como ele agiu quando ele foi pressionado pelo próprio diabo a pecar, como ele foi pressionado quando esteve aqui em forma humana. Observe a Cristo. E aí ele diz, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a vida, para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, pois estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que ele está dizendo? Olha só, Jesus, ele carregou o madeiro pelos vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, eu e você, não nos podemos deixar o pecado nos influenciar. Não é porque aí fora a sociedade peca, que eu e você como igreja somos levados a pecar. Não é porque aí fora os namoros são contrários à palavra de Deus, que na igreja há liberdade. Não é porque aí trapaceiam, que eu e você podemos trapacear. Eu e você somos chamados a fazer diferença. E ele fala, Jesus sofreu por isso. Ele levou os seus pecados, os nossos pecados sobre si. Não justifica porque o outro faz, eu também fazer. Eu não ando pela mente do outro, eu tenho a mente de Cristo. Não é isso? E aí ele vai ali para o versículo 10 e diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Quer ter dias felizes? Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Quando você é afrontado, como eu e você temos respondido, como eu e você temos reagido com as nossas palavras. E não bastasse ele dizer de refrear a Bíblia, ele utiliza aqui uma palavra muito comum naquele contexto agrário, em que colocavam freio no cavalo para dominar. Se você lê lá em Tiago, ele falando da língua, que é pequeno órgão,
mas é capaz de pôr fogo numa floresta inteira, gera um monte de problema. Ele fala que muitos têm que ser igual ao cavalo, tem que pôr freio para dominar. E aqui ele utiliza de alguma forma a mesma palavra, ele diz: refreia a língua do mal. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. E não bastasse dizer que é para refrear a língua, ele continua. Ele diz: refreia a língua do mal e evite os seus lábios de falar dolosamente. Dolo é quando há intenção. É quando alguém tem a intenção de denegrir a imagem do outro e começa a colocar um irmão contra outro. E muitas vezes, essas fofoquinhas, essas picuinhas, barram o crescimento de igreja, sabia disso? Tudo aquilo que causa a expansão do reino se levanta contra. A minha pergunta a mim mesmo e a você é: eu e você temos sido daqueles que são aliados, aqueles que têm o mesmo pensamento, ou nós temos sido os fofoqueiros? Porque sabe de uma coisa, queridos? Todos nós temos o direito de ajudar a igreja a ser melhor do que ela é. Se tem alguma coisa que não está caminhando muito bem, você tem que ir na fonte. Ou você vai no pastor, ou você vai no líder, você vai na pessoa que é responsável ali. Falar para quem não tem nada a ver com a situação, isso é fofoca, e começa a colocar o outro. Porque às vezes aquela pessoa nem estava percebendo aquilo. Mas quando você vai lá e fala, você começa a colocar o outro contra. Então por isso que ele diz aqui que nós temos que tomar cuidado, porque tem gente que ele quer um grupo somando com ele. Ele tem dolo, ele tem intenção de colocar uma equipe inteira contra os líderes, principalmente se ele vira o outro como um concorrente. Se ele vir como uma ameaça, ele vai colocar contra. Eu e você não podemos fazer parte desses. Cuidado com a língua. A língua deve ser usada para bem dizer, diz o texto, não para mal dizer. E ele continua, ele diz: aparte-se do mal, fuja do que é mal. Tem um grupinho fofocando, eu caio fora. Eu devo fugir até da aparência do mal. Este ou aquele lugar vai aparentar mal. Se eu estiver lá, eu não vou. Eu não preciso. Aparte-se do que é mal. E ele continua também. Ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz, porque às vezes não depende da gente, é o outro. Mas no que depender de nós, sejamos pacificadores. Me marcou muito a presença do pastor Chuck Bentley aqui, em que, no ápice de uma das suas ministrações, ele disse: maker peace, seja um pacificador. Seja você a pessoa que traz paz dentro da tua casa, da tua empresa, da tua célula, da tua igreja. Não seja o fofoqueiro, não seja o encrenqueiro, não seja aquele que é visto como causador de problemas. Seja visto como pacificador. Quando Jesus veio, ele se coloca no meio dos discípulos, ele disse: paz seja convosco. Onde Jesus está, a paz. A paz que supera todo o entendimento. E a palavra de Deus vai em frente ainda. Diz: empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Meu irmão e minha irmã, o Senhor tem olhado para você, para o teu sofrimento, se você está sendo pressionado, se você tem sido perseguido, se você tem sofrido onde você está. Você não tem passado sem a atenção do Senhor. A Bíblia diz que é certo que Ele não cochila, que Ele não dorme, o guarda de Israel. Ele está cuidando de você. Se você foi justificado em Cristo Jesus, diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E Ele diz: olha, você que tem obedecido a esse princípio, você pode ter certeza da resposta da sua oração. Ele diz ali: e os ouvidos estão abertos às suas súplicas. Eu e você temos um justo juiz,
Para o nosso Deus não há balança enganosa, não há dois pesos nem duas medidas. Eu e você não precisamos nos levantar. O nosso Deus julga a nossa causa e julga com equidade. Ele a seu tempo nos exalta. Não há luta, não há tribulação que Ele não possa nos livrar. Mas o meu caminho, o seu caminho, é buscar a Ele em oração. Está sendo perseguido, apresenta diante de Deus. Tem choro, tem lágrima, tem luta. Vamos ao Senhor. E Ele, ao seu tempo, nos responderá. E o texto diz assim, que os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Percebe que é quem está na prática de fazer o mal. Os olhos do Senhor não são favoráveis àqueles que praticam o mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós?